Olá! Nessa tarde eu queria fazer uma reflexão. Eu estava aqui, num momento de descanso e eu estava pensando na grandeza de Deus. E como muitos, na verdade, enxergam Deus tão minúsculo. Acha que Deus não pode fazer, acha que ele não é merecedor, entendeu? Mas eu quero dizer nessa tarde para vocês, nessa tarde de calor, tá calor, que Deus é o nosso Pai. Vamos dizer assim, existem sim, muitos pais que abandonam filhos hoje existem, né? Mas é muito difícil um pai, uma mãe não dar aquilo que seu filho precisa. Às vezes nós não damos porque não temos. Mas o nosso Deus, o grande Deus, que do nada ele cria as coisas, do nada. Quando ele foi criar céu e terra, ele falou o quê? A palavra da sua boca, haja e ouve. Nasça sementeira e nasceu, nasça frutas e nasceu. Então, do nada, Deus, ele cria. E se nós somos filhos de Deus, se você se considera filha, filho de Deus, então você está debaixo de uma promessa. E a promessa é aquela que diz: não vos deixarei e nem vos desamparareis. Então você está debaixo da promessa. Agora, o tamanho que você vê Deus é a diferença de um ser mais abençoado do que o outro. Mas como isso? Eu vou explicar. Se você vê Deus pequenininho, é como ver um avião lá em cima, ele é pequeno, mas quando você chega perto dele é grande. Então, quanto mais se aproxima de Deus, maior você vê ele. E quando você consegue ver Deus grande, que chama os raios pelo nome, você já pensou nisso? Quando ele chama as estrelas, cada uma pelo nome. Você pensou já? Você já parou para pensar nisso? Então você serve um Deus grande, misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todo dia Deus tem misericórdia de você e de mim. Todos somos pecadores, porém arrependidos. É ou não é? A Bíblia nos ensina que quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos deixa triste. O vídeo aqui tá balançando porque eu tô segurando o celular na mão, tá? O Espírito Santo é quem nos entristece para que nós não façamos de novo. Porque na medida que você se entristece, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando você se arrepende, automaticamente Deus te perdoa. Desde que arrependimento você está indo para um caminho, você vê que está errado, você volta para trás. Volta imediatamente para trás e pede perdão. A Bíblia diz filhinhos, ele nos chama de filhinhos. Filhinhos, não pequeis, mas, se pecais, tendes um advogado junto ao Pai, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem é esse? Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, morreu, sofreu,
foi chicoteado, derramou até o último gota de sangue para me dar o direito de salvação, de perdão e de uma entrada no céu. Quem pagou o pato, como eu costumo dizer, foi ele. Mas hoje eu tenho que reconhecer que ele é o meu Salvador. Como se costuma dizer aí fora, o Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria foi Jesus. Então a ele eu dou glória, a ele eu dou louvor, a ele eu agradeço, a ele é a minha vida, a ele é tudo. Primeiro ele, depois as outras coisas. Mas você ama mais a Deus do que suas filhas? Amo. Amo mais a Deus do que todas as coisas. Em segundo lugar, vem as minhas filhas, as minhas netas, os meus genros, porque é consequência, né? É consequência. A família é consequência, é resultado. Por que que eles estão de pé? Por que que eles estão bem? Porque existe alguém que alavancou, né? A glória, a graça, o favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Isso significa graça. Nós não tínhamos condições nenhuma. A Bíblia diz que nenhum dinheiro, nem o ouro, nem a prata do mundo inteiro poderia pagar a nossa salvação. Ele diz lá, e não foi com ouro e com prata, mas com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Pois é, ele pagou o preço. Ele deu de graça a nossa salvação. E agora? Você vai fazer a tua parte? Ou não? Você é quem sabe. Ele nos deu o favor imerecido, a graça, a glória. Quando ele diz, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para que fique convosco. O Consolador é o Espírito Santo que habita conosco, que faz com que nós nos alegramos. Às vezes, de repente, assim, vem uma alegria, um gozo, uma coisa boa, e a gente começa a glorificar o nome de Jesus. É o Espírito Santo quem está ali dizendo, eu estou contigo, eu estou com você. É muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Primeiro está Jesus, depois está a minha família. Eu amo a minha família, mato ou morro por causa das minhas filhas, das minhas netas, da minha família. Mato ou morro. Mas Jesus está em primeiro lugar, porque ninguém me daria a salvação. Por mais que você queira dar a salvação para um dos teus filhos, você não consegue. A Bíblia diz assim que pai não salvará o seu filho, filho não salvará o seu pai. A salvação é individual. Como você pode provar isso? É na Bíblia. Está escrito, 2 naquele dia estarão numa cama, dormindo. Um será levado e o outro será deixado, porque um está preparado, o outro não está. 2 estarão numa moinha, moendo, porque Jesus falava muito sobre as coisas naturais da vida cotidiana que ele vivia, porque ele viveu aqui 30 anos, 33 anos. Então ele comparava as coisas daqui, de lá de Israel, onde ele estava. Ele falava muito sobre vinha, sobre uva, sobre mel, sobre
azeite, porque aquela região é de azeite, de olivais. Então, quando Jesus dizia o semeador saiu a semear, então ele falava daquilo que se via, para que os discípulos entendessem. Era por causa disso que ele falava assim, né? Não precisa ter um doutorado de pastor, de pastora, para entender a Bíblia. A Bíblia é de fácil explicação, é de fácil entendimento, porque o Espírito Santo nos faz entender a sua palavra. Então, no começo eu comecei dizendo que tamanho que você vê Deus. E eu vou concluir dizendo isso. Porque eu vejo Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu vejo Deus tão grande que eu sou capaz de acreditar que Ele pode me dar tudo. Tudo o que eu quiser, Ele pode me dar. Aí você pode dizer, mas vamos ver se Ele quer. Aí eu vou te responder. A Bíblia diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Deus abençoe a cada um nesta tarde e eu vou parando por aqui. Deus abençoe a cada